Vocês estão acompanhando o caso das 16 crianças que foram resgatadas vivendo em meio ao lixo e a fezes em uma casa nos Estados Unidos. Elas viveram praticamente 4 anos no mesmo cômodo em condições deploráveis. O caso aconteceu na pequena vila rural de Hamden, que tem menos de 1000 habitantes e é localizada no estado de Ohio. Gary e Elizabeth Siders eram casados desde que ela tinha 15 anos e ele 18, em um casamento com autorização do juiz local e dos pais de Elizabeth. Como o caso é muito recente, ainda não há muitas informações sobre a dinâmica familiar, mas eles viviam com os pais idosos dele. A situação bizarra que eles viviam foi descoberta na manhã do dia 30 de junho de 2026, quando a polícia foi até a residência cumprir mandados de busca contra Gary. Ele tinha 4 acusações de atentado ao pudor e importunação sexual na sua ficha, que teria acontecido em maio desse ano. Quando a polícia chegou no local, se deparou com um cenário absurdo. Além da casa ser completamente bagunçada e entulhada de lixo, eles encontraram 16 crianças e adolescentes trancados em um dos cômodos. Os menores de idade viviam cercados de lixo, fezes e urina por toda parte. Eles tinham idade que variavam entre 1 ano e meio e até 18 anos, e todos eram filhos de Elizabeth e Gary. De acordo com as investigações, eles passavam a maior parte do tempo trancados em um cômodo de aproximadamente 12 metros quadrados. A negligência e o isolamento eram tão extremos que algumas das crianças simplesmente não conseguiam falar. A filha mais velha, de 18 anos, possui deficiência no desenvolvimento e estava em um estado tão crítico que sequer sabia escrever ou soletrar o próprio nome. O xerife do caso afirmou que até o gado da região eram mantidos em condições muito melhores do que aquelas crianças. Essas são algumas imagens da residência, que dá um pouco da dimensão do estado que estava aquele lugar, com o quintal entulhado de lixo e papelão. No meio da sujeira, é possível ver alguns objetos das crianças que viviam lá, como brinquedos. O estado de saúde delas era tão grave que 7 tiveram que ir ao hospital. 2 foram resgatadas em um helicóptero e outra precisou ser entubada na mesma hora. Aí você se pergunta como eles conseguiram esconder 16 crianças daquela forma sem que ninguém percebesse. Acontece que a família vinha se mudando constantemente desde 2008 e evitava criar qualquer tipo de rastro médico, governamental ou escolar. Ou seja, alguns deles nunca foram ao médico na vida ou à escola. A Secretaria de Educação confirmou que nenhuma daquelas 16 crianças jamais foi matriculada em qualquer escola do país. Os vizinhos mais próximos, que são as únicas testemunhas, relataram que a rua sempre foi muito silenciosa e que em 6 anos que eles viviam lá, nunca viram uma criança no quintal daquela casa. Uma parente da família deu uma entrevista contando que não tinha contato com eles há pelo menos 8 anos. Ela é prima de Gary e sabia que ele tinha filhos, mas não achava que fossem tantos e nunca imaginou que eles estariam passando por isso. Gary, Elizabeth e os pais dele, que também moravam na casa e eram avós das vítimas, foram presos. Cada um dos 4 foi indiciado por 16 acusações de perigo e abuso infantil. Eles foram levados ao tribunal e todos se declararam inocentes. A fiança foi estipulada em $300 mil para cada um deles e o juiz emitiu uma ordem restritiva severa proibindo qualquer tipo de contato entre si e com as crianças. O advogado de Elizabeth afirmou que por ela ter se casado aos 15 anos de idade, ela passou a vida inteira moldada por aquele ambiente isolado. Ele ainda afirmou que a primeira pergunta dela ao encontrá-lo na prisão foi chorando, perguntando se os filhos estavam bem. Na acusação também tem um agravante de crueldade que a defesa tentou derrubar, argumentando que o caso tem muito mais a ver com um isolamento geográfico e social extremo do que com uma maldade real. Segundo eles, Elizabeth não planejou tudo e disseram até que a situação apenas fugiu do controle. O Departamento de Serviços Infantis assumiu a custódia temporária de todos os irmãos, que terão um caminho muito longo e complexo para se recuperarem dos traumas e das consequências do isolamento. O próprio procurador-geral do caso descreveu a cena que eles viviam como pura maldade e o pior cenário de horror de toda a sua carreira. Atualmente, os 4 permanecem presos e longe das crianças. E foi isso.